Bem-vindos ao Show do Contra, sexto episódio da saga O Regresso dos Deuses. Continuação e o final do episódio Enlil. Enki pronunciou o melhor discurso da sua vida, astutamente elogiando e lisonjeando Enlil pelo seu plano divino. Disse que Enlil, no meio da grandeza e da sua sabedoria visionária, que tinha escolhido o material genético de entre o lixo das espécies e chegou até ao melhor que havia entre os Lulus. E que esses sobreviventes solitários tinham suportado os horrores do dilúvio, então os seus genes deveriam ser dignos de servir a Anu e aos nibiruenses. Para nossa surpresa, Enlil acreditou. Acredito que estava a trocar de opinião, pois onde é que ele ia conseguir operários para as minas e para construir os seus monumentos? Cada membro da família jurou solenemente nunca mais voltar a destruir os Lulus. E num momento de generosidade sincera e possivelmente um pouco de culpa, Enlil concedeu a vida eterna a Noé, pelo menos como a conhecemos. Preparou-se então todo tipo de leis para regular a copulação e a reprodução dos Lulus. Embora tudo tenha resultado bem para as duas partes no conflito, houve uma mudança, uma piora na rivalidade entre Enlil e Enki. E nós sabíamos que essa grande rivalidade ia causar outras dificuldades no futuro. Final do episódio Enlil. Começo do episódio Enki. Nós, os Pleiadenses, consideramos-nos uma raça de origem réptil. E como prova da nossa conexão convosco, a espécie humana possui um cérebro réptil, localizado no cerebelo, o qual controla as funções autónomas do corpo. Em todos os mundos, incluindo o sistema solar pleiadense, abundam muitas raças. E na vossa linguagem não há palavras para descrever estas raças, nem sequer podia pronunciar esses nomes, pois os sons seriam imensamente estranhos. Quando Anu chegou pela primeira vez à Terra, faz 500 mil anos, o povo do dragão e o povo da serpente já estavam aqui. Obviamente, não queriam compartilhar o planeta. Anu queria o ouro, mas o povo do dragão temia que ele não respeitasse os seus métodos pacíficos. Eles haviam demorado aeons a distribuir linhas de energia magnética ao redor da Terra e tinham construído inumeráveis túneis em colaboração com o povo da serpente. Os vórtices de energia que potencializam as suas civilizações encontram-se nesses túneis, junto com enormes armazéns de pedras preciosas e metais. Houve um bom número de batalhas na Terra e nos céus, mas finalmente se fizeram acertos, marcaram-se limites, e Anu aceitou casar-se com uma princesa dragão chamada Vão para selar a aliança. Desta união saiu o menino Enki. Vão é muito formosa. A Anu pareceram misteriosamente atrativos aqueles olhos vermelhos e a sua pele metálica dourada. O seu filho, Enki, tem um porte de elegância aristocrática e tem uma cauda. Eu gosto da cauda, acredito que lhe adiciona mistério ao seu rosto de Merlin. Também tem orelhas bicudas, com lóbulos largos, o que parece ter causado um pouco de confusão quanto a quem realmente o é. Mas o facto de Enki ser parecido com a criatura mítica que chamam de Diabo é inteiramente acidental. O meu querido Enki é um ser bondoso cujo defeito principal consiste em ser incapaz de dizer que não. Certamente não é um demónio. Enki
foi educada em Nibiru. A sua mãe, Vão, não gostava muito de ir às festas sem fim que a minha bisavó oferecia, a minha bisavó Antu, de modo que Vão e Enki estavam felizes de ficar na terra. Ali, Vão vivia com a sua gente nos túneis e Enki construiu um formoso reino no mar chamado Abzu. As estruturas do Abzu foram construídas de prata e lápis lazuli. Tinha parte no alto de uma montanha e parte inundada sob a água. Isto era algo prático, pois a parte inundada oferecia amparo das ondas de radiação incertas que se estendiam pela Terra nos primeiros dias. Quando Enki não estava a trabalhar no Abzu, construía represas, desviava águas. Como era um amante da água, frequentemente remava sozinho pelos pântanos da Suméria e da Babilónia, num bote pequeno. Estudava os peixes, insetos, as ervas que havia nas ribeiras dos rios. Enki amava o seu planeta. Suponho que o aprendeu de vão. A beleza da terra corre pelo sangue do seu povo antigo. Infelizmente, Anu enviou Enlil à Terra depois de Enki ter estado na Terra faz um bom tempo. Quando Enlil chegou para se fazer líder da colónia, Enki lembrou-lhe o facto de que era o filho legítimo de Anu, de modo que ele não tinha que aceitar. Dividiram-se os domínios. Em Enki tocou o Egito e o Abzu. Enlil assumiu o controle da Suméria, as operações mineiras na África, o porto espacial e o tráfego dos astronautas, tanto os que estavam em órbita como os que estavam na Terra. Ninursag contou-me que Enlil e Enki brigavam desde meninos. Em segredo, ela pensava que Antu os tinha enviado à Terra para que as suas rixas contínuas não interferissem com as suas festas. Enki não incentivam muito as pessoas do dragão para que colaborassem com o seu meio-irmão Enlil. Os dragões naturalmente preferiam a Enki, pois era um deles e protegia muito a sua mãe, Vão. Enki não estava de acordo com nenhuma das decisões que tomava Enlil, o que causou estragos na Terra. Nenhum dos dois tinha razão, nem estavam equivocados. Cada um queria sair com a sua e ter o controle absoluto. Os filhos de Enki e de Enlil vacilaram. Chegaram a compartilhar os mesmos sentimentos dos pais, mas não vacilaram em usá-los nos conflitos. Toda a família e os Lulus foram todos arrastados para esta rivalidade, que foi um catalisador de toda a desafortunada história da Terra. Embora eu seja neta de Enlil, desfruto sempre da companhia de Enki. Ele é alguém com quem se pode divertir, ama as mulheres todas. Enlil é tão sério. Enki e Enlil são como a água e o azeite. À medida que passava o tempo na Terra, seguia-se subdividindo os territórios entre os filhos de Enki e Enlil para evitar a guerra. Era fácil ver que se eu mesma não corresse atrás, que ia terminar de mãos vazias neste grupo briguento, de maneira que decidi fazer uma visita a Enki. Pus o meu melhor vestido de ornamento, as minhas melhores joias e voei para o Abzu. Sabia que Enki guardava as placas de MEs divinos lá e tinha a esperança de me aproveitar da sua debilidade pela bebida e pelas mulheres. As placas de MEs estão apoiadas numa tecnologia que só agora se está a descobrir na Terra. Imagina um computador que tem todo o conhecimento do universo. Este computador transfere o conhecimento à mente do usuário em forma de hologramas, de modo que o conhecimento se transmite ao usuário holograficamente e na totalidade, assim que o conhecimento não ocorre por partes em forma linear. O possuidor dos MEs tem um entendimento da informação que há em cada dos MEs instantaneamente. O conhecimento é poder. Poder para criar civilizações, para predizer o movimento das estrelas, para viajar além da Terra, para regular a atmosfera, todas as ciências e as artes. Eu queria ter esse poder.
Como sempre, Enki estava predisposto. Enquanto elogiava a minha beleza e os meus encantos, abraçou-se de um modo inapropriado. Os serventes de Enki seguiram-nos até um rincão acolhedor onde havia bandejas com manjares deliciosos importados de Nibiru, bolos especialmente preparados e cervejas sumérias. Quando Enki estava distraído, empapei a sua cerveja com as minhas ervas mágicas. Estas ervas incrementam a frequência do 1, especialmente nos homens de idade, cuja potência já está a decair. Enki estava feliz e não podia tirar os olhos de cima de mim, posto que sou tão encantadora. Bebeu muita cerveja. Enki tem um grande senso de humor e eu contava-lhe as histórias mais engraçadas sobre as suas sacerdotisas nos meus templos. Festejamos, bebemos e rimos durante 3 dias. Em mais do que uma ocasião dancei para Enki. Algo assim como o número dos 7 véus, que pode ser tão eficaz, encantou-o. Finalmente pedi-lhe os MEs. Muitos dos filhos já os possuíam e eu somente queria a minha própria série. Ao princípio ele esteve resistente, sabia que isso era proibido. Enlil ia-se enfurecer caso soubesse que eu os obtive sem a sua permissão, vou ter que lhe dizer. Então servia outro golo a Enki. Não via porque é que o grande Enki tinha que pedir algo ao seu irmão. Contei-lhe uma história do templo particularmente picante. Enquanto ainda ria, pedi-lhe os MEs com a minha voz mais doce. Enki estava tão excitado com as minhas seduções que finalmente disse que sim. Acredito que também lhe produzia prazer a ideia de que Enlil ficaria zangado. Enki começou a sentir os efeitos das ervas e ficou a dormir. Quando começou a roncar, guardei os MEs num estojo de ouro que eu havia trazido, e os MEs vêem-se como cristais de 12 lados, de uma grande beleza e cor, e só se podem ativar se conhecermos os sons sagrados que os fazem vibrar e emitir os seus segredos. Em Nibiru, Ninursag tinha-me ensinado estes dons, e tinha-me ensinado estes sons. Quando os roncos de Enki ficaram mais fortes, escapei-me pela porta com os MEs. Levei 2 naves comigo, uma oficial e a outra era a minha nave privada. Eu já tinha o pressentimento que o Enki ia trocar de opinião e trataria de recuperar os MEs quando despertasse. De modo que enviei a minha nave oficial para casa, como chamariz, e afastei-me na minha nave pequena, a que posso pilotar com facilidade. Ao despertar, Enki não recordava muito bem o que é que tinha acontecido e os seus serventes tiveram que lhe lembrar que tinha entregue os MEs. Como se sentiu um pouco abandonado e usado, o seu ego masculino entrou em ação e, com um grito, ordenou aos seus serventes que me perseguissem e que me trouxessem junto com os MEs. Eu sabia que isso era um pretexto para que eu voltasse e para acalmar Enlil e aos outros deuses. Com astúcia, eu tinha previsto esta possibilidade e estava escondida, a salvo, clandestinamente num santuário dos dragões com o meu ME. Na família de Anu tem-se o costume de que, se tiver a vontade de tomar o poder, és respeitado por isso. Enki e Enlil estavam tão impressionados com o meu atrevimento que me concederam o direito de conservar os MEs. Nomearam-me membro do conselho familiar, o Panteão dos 12. Eu tinha alcançado tudo o que queria e mais. Declarei-me rainha dos céus e da terra. Agora possuía a tecnologia para fundar as minhas próprias cidades e alcancei um lugar de maior poder dentro da minha família. Obtive o poder porque, com coragem, me tinha apropriado disso e ainda quero muito a Enki. Final do episódio 6. Continua. Show do Contra.